Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E eu estou aqui com o caso criminal de Richard, Richard Alexander Murdoch. É um caso de poder, gente. Uma família poderosíssima de Carolina do Sul, da cidadezinha chamada Hampton. Os Murdochs eram tão poderosos, famosos, que o apelido da cidade, não, a cidade já era considerada deles. Eles já não, a cidade já não tinha um nome, a cidade era dos Murdochs, de tanto poder que essa família reteve por 100 anos, um centenário. Tudo começou em 1929 com Randolph Murdoch. Ele conseguiu se eleger como promotor distrital de Carolina do Sul, no 14º distrito. E, com isso, ele abriu o seu escritório de advocacia. E de lá para cá, gente, os descendentes dele foram eleitos para o mesmo cargo de promotor distrital da 14º distrito. E isso foi até 2006. Os descendentes dele, a quarta geração, gente, a quarta geração dele, nasceu o tataraneto dele para destruir tudinho, jogar tudo no chão, pisotear, do roubo ao assassinato. Alex, como ele é conhecido, Alex Murdoch, advogado proeminente, né, da cidade, casado com Meg Murdoch em 2021, com 52 anos, a Meg, e ele com 54 anos. Tiveram 2 filhos, Paul Murdoch e Buster Murdoch. Ele trabalhava normalmente, né, no escritório, na firma, que se tornou um grupo, uma associação muito forte de advogados, né, porque naquela região só se processar advogado só participando do grupo, porque se não fosse do grupo ali seria difícil, sabe, trabalhar naquela região, porque os Murdochs tomavam conta ali, sabe, ali não acontecia nada sem que eles dessem o aval deles. E essa empresa foi chegando advogados e mais advogados e juntaram-se e poder ali ficou concentrado e estagnado. A Meg era dona de casa, ela cuidava das crianças, ela teve uma loja, uma confecção, mas não foi adiante. Ela deixou e levava a vida dela a cuidar da casa e das crianças. E com ela tinha a Glória Stapfeld, que era a empregada, a funcionária dela, que era a babá das crianças dela e cuidava da casa, ajudava, fazia
o que fosse preciso ali. A Glória trabalhou com ela, com a Meg Murdock, por 20 anos. Então, ela, em 2018, ela tropeçou e caiu. Ela ficou hospitalizada por algumas semanas e veio a falecer dessa queda. Ela estava trabalhando para os Murdaughs numa casa de sítio quando tudo aconteceu. Então, gente, o Alex Murdaugh começou a ter aquela nuvem negra na cabeça dele há muito tempo. Só que as coisas que ele fazia, as falcatruas dele, ficava ali bem escondido, lacrado, sabe, para que a comunidade não soubesse. Sabe, mas tudo quando tem alguma merda começa a sair, exalar aquele cheiro que a comunidade já estava, sabe, prevendo que algo naquela família não estava legal. O pai do Alex ainda era vivo na época, em 2021. A mãe dele também viva, mas só que os dois já estavam doentes, sabe? A mãe dele tinha Alzheimer, já estava no último estágio, e o pai estava doente, muito doente, sabe? Inclusive estava hospitalizado. Mas as coisas começaram a virar, sabe, em 2019. Tudo começou em 2019, quando o filho de Alex Murdaugh, Paul Murdaugh, que na época, em 2019, estava com 20 anos de idade, foi fazer um passeio com a lancha da família, com os amigos dele e a namorada. Então, eles saíram com a lancha no rio da família, da fazenda da família. E ele estava embriagado. Ele teria bebido muitas doses. Inclusive, tem relatos de que ele parou a lancha para comprar doses e ele comprou com a identidade do irmão mais velho dele. E ele teve um acidente, sabe? Essa lancha bateu numa estrutura de uma ponte e teve a perda de uma vida, a Mallory Beach, uma menina, uma jovem de 19 anos de idade, que trabalhava em uma loja de roupas, estava namorando, inclusive o namorado dela, o Anthony Cook, estava com ela. Ela estava feliz, sabe, começando a vida dela. Ela caiu nas águas. Quer dizer, não se sabe, porque os outros jovens também ficaram machucados. O acidente foi terrível. Então, a mãe da Mallory Beach processou o Paul Murdaugh e o pai dele, o Alex Murdaugh. Ela processou o Paul por ele estar embriagado, por ele usar
a carteira de identidade do irmão dele para comprar bebida alcoólica e processou o Alex Murdaugh, pai, por ele deixar a lancha na mão do filho dele, que na época era menor de idade. O juiz não aceitou as alegações. Por quê? Ele teria pego 20 anos no mínimo, sabe, de cadeia. Então, quando foi em 2021, 2 anos depois a irmã da Meg disse que ela tinha ligado, que ela ligou para ela falando que o Alex Murdaugh tinha ligado para ela, falando com ela que queria que ela e o Paul, filho deles, fossem ao hospital visitar o pai dele, que parecia que estava muito mal. Sabe que ela tinha achado aquilo estranho. Bom, aí no dia 7 de junho de 2021, o Alex Murdaugh ligou para o no dia 7 de junho de 2021, o Alex Murdaugh ligou para a emergência, para a polícia, falando que ele tinha chegado, a esposa dele, a Meg Murdaugh, e o filho dele, caçula, Paul Murdaugh. O Paul, nessa época, com 22 anos e a Meg com 52 anos. Os dois estavam assassinados no canil dos cachorros. A polícia foi para lá. Então ele chegou lá, ele estava desesperado, chorando, sabe? Parecia, sabe, a polícia começou as investigações e não encontrou evidências de que outras pessoas estivessem tido no local, sabe? E foram feitas algumas perguntas para ele, inclusive eu coloquei esse vídeo da noite do assassinato no final da história, tá? Então vocês vão ver isso no final do vídeo. Então, ele contou que ele tinha eh, saído com o Paul, ficado 2 horas com o Paul, sabe? Pra, andando por aí com ele, sabe? Quando a polícia perguntou para ele qual que foi o último dia, a última hora que ele falou com eles. E que ele achava que tinha feito aquilo, ele falou que achava que era por causa do acidente, né, que teve com a lancha, e o Paul estava recebendo ameaças, sabe? E que ele, pelo que ele conhecia, que isso foi concluído, sabe, as ameaças. E voltando lá atrás, quando aconteceu esse acidente com a lancha, as pessoas da cidade começaram a maltratar a família, assim, a- na rede social, falava mal do Paul, sabe? E eles estavam tendo retaliações, sabe, da comunidade. E a Meg, a mãe do Paul, ela estava muito chateada. Ela chegou a falar com a irmã que que ela estava procurando a casa para mudar dali, para dar um tempo, porque ela estava muito chateada com o que estava acontecendo com o Paul ali dentro. Sabe que as pessoas estavam, não estavam dando sossego para ele, sabe? Falando mal dele, usando palavras,
sabe, para machucá-lo, para ferir. Então, ele usou isso, o Alex, sabe, por policial. Então, a polícia teve lá no canil, sabe, fez toda a investigação e chegou a perguntar para ele, né, porque tinha várias marcas de pneu entrando e saindo do canil, perguntou se eram deles, ele falou que não, sabe, que ele não tinha ido lá outras vezes, que a única vez que ele foi quando ele viu o, o assassinato. Então ele entrou em muitas contradições, sabe? E ele queria demais saber se eles estavam mortos, se eles estavam vivos. E eles, o Paul Murdoch e a mãe dele, a Maggie Murdoch, eles receberam vários tiros, sabe? E de armas diferentes. Ele foi perguntado a respeito da arma, se ele tinha armas. Ele falou que tinha uma pistola, sabe, que andava sempre com ele, mas que, a não ser isso, sabe, ele não tinha. Então, vocês vão ver isso aí, sabe, como foi a reação dele. Ele gritava, ele chorava, ele urrava. Então, com esses assassinatos, a polícia começou as investigações e é lógico que cada vez mais, com as evidências que tinha, com a roupa que eles encontraram dele, que tinham partículas de pólvora, mais de 25 partículas de pólvora na jaqueta que ele usava, tinha nos bolsos, no cinto de segurança do carro dele, sabe? O carro dele foi todo vistoriado, sabe? Então foram evidências e evidências. O sapato dele foi, sabe, foi recolhido, sabe, foi analisado. Então, foram muitas as provas que chegaram até ele, sabe? Ele pensou que com aquilo tudo que ele estava fazendo, aquele escândalo, aquele sofrimento que ele havia passado, né, que ia conseguir, né, com o poder da família, que ele ia conseguir mais uma vez se safar. Mas não. Aí sim foi que as coisas começaram a aparecer. Gente, ele tinha, ele teve a capacidade de contratar um homem, o Curtis Smith, para forjar um suicídio, sabe, uma morte, a morte dele, sabe? Ele contratou o cara para dar um tiro nele, na cabeça dele, só que o tiro passou de raspão, sabe? Porque ele alegou que ele já não queria mais nada com a vida, que ele estava muito destruído com tudo que tinha acontecido na família dele. Então, depois de um tempo, eles conseguiram encontrar esse Corey Smith. Esse cara foi preso e ele acabou contando o que tinha acontecido, que o Alex Murdoch tinha contratado ele para fazer isso. Sabe por quê, gente? O Alex Murdoch, ele era viciado em ópio e mais viciado ainda em dinheiro. Ele queria dinheiro, o dinheiro para ele sempre era pouco, sabe? Então, ele levou, roubou da própria empresa dele, sabe? Roubava os clientes
Ele criou uma falsa conta para ele no banco. Então, ele pegava todos os cheques, sabe, que iam receber, sabe, de seguro, sabe, de pagamentos, sabe, de tudo, e roubava isso. Até que eles descobriram, eles já estavam trabalhando nisso, investigando isso, a empresa, quando aconteceu o assassinato da esposa dele e do filho dele, e ele foi acusado, o autor das mortes, ele que atirou neles. Isso ficou provado. Então, essas coisas foram saindo, né? Pessoas de dentro da empresa encontrou os cheques na mesa dele, sabe, os cheques roubados de clientes. Então, ele queria conseguir com isso mais dinheiro do seguro. Então, foi quando veio à tona a respeito da morte também da Glória Stafford, a ex-funcionária deles, que morreu num hospital de uma queda que ela teve na casa dele. Ele foi o advogado, só que ele recebeu o dinheiro e não passou nem um centavo para a família da Glória, em 6 milhões de dólares. É o que a família que contratou um advogado estava reivindicando e estava acusando ele de ter roubado esse dinheiro da família, que não viu nem um tostão. Pois bem, ainda tem mais coisa. A família era, veio, essa geração veio mesmo para destruir o poder e ficar bem destruído e bem difícil de ser conseguido novamente. Em 2015, um jovem chamado Steven Smith foi encontrado morto numa rodovia. Quando um homem estava indo para o trabalho, caminhando, e viu uma pessoa deitada no meio da rodovia. Então, ela chamou a polícia. E a polícia descobriu que era Steven Smith, 19 anos de idade. A mãe do Smith, Sandy Smith, contou que na noite anterior ele esteve na casa dela. Eles tiveram um tempo muito alegre, os dois. E ele, o Steven, era estudante de enfermagem, apaixonado pela profissão, pelo curso, e ele contou para ela que ele iria fazer uma viagem de pesca, de pescaria, para o alto mar. E que ele ia com uma pessoa poderosa, importante. Mas que ela não soube, sabe quem que era essa pessoa? E ele também nunca contou para ela, sabe quem era. Então, quando ele ia sair e estava indo embora, saindo da casa dela,
ela falou para ele que o lugar onde ele falou que estava indo estava tendo avisos de tempestade e que assim que ele chegasse, que era para ele avisá-la. E assim ele fez. Ele mandou uma mensagem para ela dizendo que tinha chegado bem e que amava ela. Eu te amo. Foi as últimas palavras dele. Então, ela disse que estava indo para o trabalho e que ela parou numa, num lugar, tipo, que tinha uma estação de rádio. Então, ela começou a ver o noticiário na TV e o noticiário começou a mostrar um lugar, sabe, que parecia próximo à casa do pai dele, do pai do Steven, do filho dela. E falando sobre o corpo que tinham encontrado e não tinham identificado ainda. Então ela resolveu ligar para a irmã dele, do Steven, do filho dela, e ela perguntou para ela se estava tudo bem. E ela falou assim: o Steven esteve com você na noite passada? Ela falou assim: sim, ele esteve comigo. Aí ela falou para ele: porque ele não voltou para dormir. E eu estou tentando falar com ele e não consigo. Então, a Sandy Smith, a mãe dele, disse que sentiu aquele borbulho, sabe, no estômago, que ela teve certeza, falou, é o meu filho que está lá nessa estrada, sabe? Então, os policiais, a polícia rodoviária, né, que chegou primeiro na cena do crime não, do acidente, nem eles não sabem, gente, o que que aconteceu. Então, chegando lá, não tinha o corpo, estava o corpo dele no meio da rodovia, mas não tinha sinais que teria acontecido algum acidente, que ele teria sido atropelado, não tinha marcas no chão de pneu, de freada forte, de vidro, que tivesse, alguém tiver, nada. Só o corpo dele e o sangue ao redor da cabeça dele, sabe? E ele tinha na cabeça um machucado, a ferida, né? Então, os policiais que tiveram ali naquela cena chegaram ao consenso de que aquilo não tinha sido uma batida de carro, um atropelamento, que aquilo estava mais para um assassinato. Então, eles encontraram o carro do Steven Smith no mesmo dia, mais na frente, sabe? Ele estava afastado, pouco, não tão longe do corpo dele. E a tampa do tanque de gasolina estava aberta, dando assim, eles falaram que nunca tinha visto isso na vida, sabe? O carro com a tampa aberta, como assim, né? Então, sugeria que ele estava sem gasolina e que começou a caminhar para pedir ajuda. Então, os policiais tinham que aquilo na cabeça dele, aquela ferida que sangrou tanto, né? Era um tiro. Aí
se reuniu. A mãe dele, a Sandy Smith, falou que ele jamais, que ele era um menino cauteloso, sabe, que ele não jamais iria sair do carro para andar no meio da rodovia tarde da noite, que não era do perfil dele fazer isso. Houve a autópsia e a autópsia foi totalmente ao contrário do que os policiais estavam cogitando, que aquilo seria um tiro. Eles chegaram a conclusão, o médico legista que fez a autópsia chegou à conclusão, não foi tiro. Isso foi, sim, uma pancada, uma batida na cabeça dele. Ninguém aceitou esse resultado, essa conclusão, que não tinha sido um assassinato, né? Que teria sido, que ele estava caminhando e foi atropelado na rodovia. Então, ninguém aceitou, sabe? Os policiais sempre falaram, não tinha evidência nenhuma de que tinha havido um atropelamento, nenhuma, uma batida de carro, não tinha nada, evidência nenhuma. Então, com o passar do tempo, começaram, sabe, cidades pequenas, que todo mundo fala de todo mundo, sabe, quando acontece uma coisa dessa, ainda mais, sabe, com um jovem, sabe, de 19 anos que começa, que ninguém sabe, a polícia, nem a polícia consegue decifrar o que aconteceu. As pessoas começam a falar, né? Aqueles rumores, começa a circular aquele tititi, né? Então, então começou a falar que todo mundo sabia, sabe? Era a frase, sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe, mas finge que não sabe, sabe essas coisas assim, sabe? Até que isso apareceu, surgiu, né? Foi entregue tudo isso oficializado. Um policial rodoviário que gravou falando que estavam circulando pela cidade, pela comunidade, rumores de que à noite do Steven Smith foi encontrado morto, o filho mais velho do Alex Murdaugh, o Buster Murdaugh, dentro de um carro com os amigos dele, os meninos amigos dele. E que eles estavam dirigindo na direção da rodovia. Quando o Buster viu o Steven Smith e bateu com algo na cabeça dele. Então, isso o que causou a morte do Steven. Mas isso ficou só nos rumores, sabe? Não foi levado adiante. O caso ficou frio, foi arquivado, sabe? E os rumores cessaram.
É, você sabe que tem aquela fase do quente do tititi, né? E depois vai esfriando, quando chega algo assim que dá aquele esfriamento, né? Foi arquivado, muito bem. Depois, teve tantas nuances esse caso. Depois teve um senhor, o Daryl William, que foi até a delegacia e contou que o enteado dele tinha um amigo chamado Sean Connelly, que contou para ele que ele estava, o Sean Connelly estava dirigindo bêbado na rodovia e que ele bateu em algo na rodovia que ele achou que fosse um cetro, né? Então, que ele não parou e que ele foi embora. Então, no outro dia, quando ele estava passando pela rodovia, a polícia estava lá, sabe? Então, que ele achava que era o Steven Smith. Só que ninguém deu ouvido para isso, mas a Sandy Smith, a mãe do, do Steven, ela nunca desistiu. Ela nunca aceitou a autópsia que foi feita, sabe? Nunca aceitou. Ela falou que vai até o fim, até descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o filho dela. Então, ela procurou esse rapaz, esse homem que falou isso, o Shawn Connelly, e ele falou para ela que não, sabe, que ele não tinha matado o filho dela, porque ela quis saber dele, sabe, se ele que ele respondesse para ela, que ele falasse para ela. Mas ele disse: não, não fui eu. A saga da Sandy é muito grande, sabe, para encontrar o que realmente aconteceu com o filho dela. Sabe, ela não consegue ter sossego, sabe, por não aceitar, sabe, conhecendo o filho dela como ela conhecia, ela não acredita que ele tenha caminhado até a rodovia, sabe, a altas horas da noite, para pedir ajuda. Talvez ele pudesse fechar o carro e dormir ali, esperar o dia amanhecer para pedir ajuda. Mas andar à noite, altas horas, sozinho, que ela não aceita isso, não. Bom, os anos se passaram, aconteceu através desse assassinato do Alex Murdaugh, assassinar a família dele, a esposa dele, o filho dele, sabe? Ele usou, o Alex, eu esqueci de falar, ele usou, gente, armas diferentes, tá? Só para você ver a mente criminosa dele, como que era, sabe? Então, o, quando foi depois, agora em 2023, o corpo do Steven Smith foi exumado. Fizeram uma nova autópsia. A polícia disse que encontrou algo durante as investigações do caso do Alex Murdaugh. Só que a polícia não revelou o que foi encontrado para ter que exumar o corpo do do Steven Smith. Eles não sabem, eles não falaram, não tornou isso público, sabe? E teve
a perita, né, que fez tudo contratado, particular, ela praticamente falou o que o outro perito falou lá atrás, em 2005. Falou, não foi tiro, não foi tiro. Ele recebeu uma pancada, ele recebeu algo, bateu na cabeça dele, com muita força. Então, os cientistas, né, forenses, eles ficam cogitando que pode ter sido até um espelho retrovisor, sabe? Que bateu em alta velocidade na cabeça dele, causando aquele estrago na cabeça dele. E não se revelou mais nada, sabe? Ficou tudo, tá tudo secreto, tudo caladinho. Você não sabe de mais nada do que aconteceu, do que vai acontecer, sabe? Tá lacrado. Então, o Alex Murdaugh teve um júri, gente, de meses. Meses. Os advogados, ele também, sabe? Ele teve que ficar preso até o dia do julgamento dele, porque a fiança dele foi colocada em 5 milhões, né? Ele, como ama dinheiro, né, fez tudo, destruiu tudo, tirou vidas, acabou com a família dele, acabou com a família, os descendentes e ascendentes dele foram destruídos, e por causa da ganância dele, sabe, por dinheiro. Então, ele foi condenado, sabe, à prisão perpétua, e acabou o julgamento dele, passou que já tinha acabado, os advogados dele já estavam fazendo um recurso já, sabe, uma apelação, sabe, da sentença, que é lógico que foi negado para decepção dele, do Alex Murdaugh. E é isso, gente. Então agora vocês vão ficar aí com o vídeo, tá? Do dia do assassinato. Vocês vão ver a reação dele, os gritos, o choro dele. E é isso aí. E aproveita, gente, e se inscreva no canal, tá? O canal tá precisando de inscritos, sabe? Deixa seu like, toca no sininho, comenta aí. E é isso, obrigada, tá? Por assistir. E cuidado, viu, gente? Cuidado aí pela vida afora. Tchau, tchau. Collagen done. Share is attached. Central Sub 117 scene is secured at a Whiskey Fox, Whiskey Mike, both gunshot wounds to the head. Sir, I want to let you know because of the scene, I did go get a gun and bring it down here. It's in your vehicle? Do you have any guns on you at all? No, sir. It's leaning up Okay. against the side of my car. Okay. You're fine, man. You're fine. Turn around for me. I don't have any guns. Okay. Yes, sir. I see that. Okay. This is your wife and son? And son. Okay.